Bom dia a todos, vamos para mais um áudio-vídeo no nosso canal Encontro com Conhecimento. No último áudio-vídeo eu comecei a falar sobre escorpião, citei vários conceitos baseados em morte, em o julgamento após morte, né? E nesse eu queria falar como se a gente tivesse, na realidade, começando a decifrar conceitos do dia a dia que a gente tem, né, principalmente nas religiões, em todos os lugares, que envolvem o signo de escorpião. Então, a gente precisa sempre ligar um signo com os seus números, né? Então, escorpião é o 8º signo. E também a gente vai entrar no 10º e no 11º mês. A gente já está no 10º mês a partir de janeiro, que é outubro, e depois iremos para novembro. E automaticamente existem códigos e mais códigos por trás de tudo, como eu sempre venho falando para vocês, e que ninguém estudando com maior profundidade, uma característica de escorpião, nem investigando com maior profundidade, né, faz que a pessoa não perceba os enormes tesouros que existem por trás das escrituras sagradas. Como a gente percebe que as pessoas não conseguem profundidade, investigar e mais fundo, é porque as características do signo de escorpião, como a gente conhece, negativas, são ódio, rancor, vingança, e nesse tipo de espírito uma semente não pode dar frutos. Esse solo vai ficar árido como um deserto. Então, quando descobrimos que a história de Noé representa o signo de escorpião, fica claro para nós que a humanidade fracassou nessa época, que a humanidade teve muito mais reveses, muito mais sofrimento, e grande parte, ou quase a sua totalidade, foi destruída por não seguir, né, as virtudes do signo de escorpião, que é a resignação, a humildade, a regeneração da alma, né, o destemor, a coragem frente às dificuldades. Então, quando o homem na realidade não conseguiu expulsar os seus próprios demônios, os seus próprios vícios e etc., ele foi se afundando, ele foi caindo numa lama, ele foi se impurificando, ele foi se sujando, e aí se cumpre vários versículos, e a gente vai citar algum desses versículos, né? Todos nas escrituras sagradas. Hoje eu vou usar praticamente só o Novo Testamento, porque eu preciso de misericórdia, né? A gente sabe, quando a gente falou sobre os degraus, que se eu pular um degrau, eu não consigo passar de etapa. Então, para eu chegar no 8º signo, eu tenho que passar pelo 7º. O 7º é Libra e o 8º é Escorpião. Então, como normalmente no 7º eu já não passei, porque está escrito no capítulo 7 da Bíblia, lembrando aqui, né, o signo de Libra: não julgueis para que não sejais julgados. Como o homem vive julgando o seu próximo o tempo todo, ele não consegue senão não julgar o próximo. Se confirma o versículo capítulo 7,
9.5. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quer dizer, o homem então, julgando o seu próximo, não consegue ler o que está escrito na Escritura, né? Ele consegue ser simplesmente expulso da vinha, porque quando a gente fala vinha, a gente fala da Escritura Sagrada, a gente fala que dentro da Escritura Sagrada o amor de Deus é sem fim e a misericórdia de Deus é sem fim. Mas se eu faço mal para o meu irmão, eu caio num mandamento que quem cai desse mandamento cai de todos os mandamentos, como a própria Escritura confirma. Lemos isso em Romanos, capítulo 13:9, que é um espelho também no número 9:13, que depois eu vou mostrar em outros lugares. Já mostrei em outros audiovídeos esse número 9:13. Com efeito, não adulterará, não matará, não furtarás, não dará falso testemunho, não cobiçará. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, nessa frase, amará o teu próximo como a ti mesmo, é a palavra que te leva direto para Deus, porque se você ama o teu próximo, você ama a Deus. E foi esse mandamento que Jesus falou quando foi falar da sua vinha. Falou assim: bom, vocês querem trabalhar para mim? Vocês querem fazer a vontade de Deus? Né? Porque não adianta falar que vai fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus. E eu vou colocar uma pedra de tropeço, uma lei para todas as épocas, todos os tempos, que quem não cumprir essa lei vai ser expulso da vinha, né? Não vai ter prazer nas coisas de Deus. É claro que esse mandamento que Jesus coloca já estava na Torá, né? E como aqueles que não colocam esse mandamento em prática também são expulsos da vinha, também são expulsos do paraíso. Então ele avisa para todos os povos o mesmo mandamento, que é um só, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, mas já coloca de cara o requisito, que é, de cara ele coloca já, né, na própria Escritura, quando a gente vai ver vários versículos, mas vamos fazer uma inversão de 9:13, de 13:9 para 9:13, né? Então já falei esse versículo, mas eu repeti. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Por quê? Porque quando as pessoas pecavam contra o amor, elas sacrificavam os animais, representando eles próprios que agiam como animais, usavam um animal dizendo o sofrimento tem que a pessoa passar, a dor que ela tem que passar, vendo aquele animalzinho, né, se conscientizava que tinha pecado contra o amor, contra a lei de Deus maior, que rege tanto o céu quanto a terra, e claro, não entra no inferno, porque se o inferno é ódio, né, aí existe um abismo. Vamos ler isso em vários trechos da Escritura, mas quando a gente fala de inferno, a gente também está falando de escorpião. Então vamos ler esse trecho em outro versículo da Bíblia. Lucas 16:24, disse: e clamando disse: Pai Abraão,
tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, quem blasfema contra o amor recebe a condenação eterna. Então a gente vai ver hoje que tem muitas línguas por aí, né? Línguas que não falam mais de Deus, que não falam mais da luz. E quando elas vão abrir a boca delas, é sempre assunto do mundo, terreno, carnal, revolta, ódio, e elas vão se condenando cada vez mais. Por quê? Porque não sabendo este mandamento, que amará o teu próximo como a ti mesmo, elas sofrem um tormento infernal. Isso está escrito, antes disso está escrito, né? Filho, disse porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu é atormentado. Então Lázaro é aquele que ressuscita, né, depois de 4 dias, né, acreditando no poder de Deus, que é seu amor infinito. E toda pessoa que não vai atrás de escritura, nem da palavra de Deus, é muito rancor e ódio no coração que faz isso. Então ela só procura bens materiais, dinheiro, casa, apartamento, casamento, qualquer coisa ela busca, mas desse mandamento de Deus ela esqueceu, e nisso ela é condenada, né, de maneira eterna. Por quê? Porque na realidade ela transformou a vida do ser humano no inferno. Porque a nossa vida sem amor é nada mais do que um inferno. E está escrito isso depois dizendo: e além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que, se quiserem passar por aqui, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Porque quem ama não vai para o ódio, e que tem ódio tem que começar a sua purificação. Primeiro no inferno, porque ódio representa um sentimento de inferno. De novo, estamos falando dessa energia de escorpião, né? E vamos ver isso em outro versículo. Então está escrito, né? Eu, porém, vos digo que qualquer sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, do julgamento. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. E vamos ver que até os parentes de Jesus vão chamar ele de louco, né? Os parentes aí representam também Judá, a tribo da origem de Jesus, né, que é o povo judeu, né, e que infelizmente ao longo da história quem chama quem ama de louco recebe todo um julgamento. Que Deus me livre, que nos livremos desse julgamento, que eles também possam, através da misericórdia de Deus, se livrar desse julgamento, se não for nós mesmos que estamos recebendo esse julgamento. Então, contra o amor existe todo tipo de blasfêmia. Então, quando a gente fala o reino dos céus, é o reino do amor. O reino dos homens é o reino do livre-arbítrio. E a salvação, o reino dos céus, para você ser salvo, você precisa amar. Então, quando Jesus fala da sua vinha, né? Quando ele fala, ó, vem trabalhar na minha vinha, vamos entender melhor agora esse conceito. Vemos em Mateus capítulo 20, agora estamos nessa época, já estamos no ano 2000, já estamos nesse capítulo. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que sai de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha.
ajuntando com os trabalhadores um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Amará teu próximo como a ti mesmo, e amará a Deus sobre todas as coisas. Como a gente sabe que esses eram os 2 mandamentos da vinha, porque a própria Bíblia fala desses 2 mandamentos em muitos lugares, mas vamos achar alguns. Está lá em Lucas capítulo 10, 25. Eis que levantou um certo doutor da lei. Então aqui doutor, todo mundo que é da lei e que não tiver misericórdia não é doutor de coisíssima nenhuma, porque doutor também lembra médico, cura e etc, né? Então tem pessoas que usam a lei de forma legítima para curar as pessoas, e tem pessoas que usam a lei para explorar, roubar e oprimir. Então a gente vai ver isso em toda a Escritura Sagrada, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, quanto ao Corão, qualquer outra escritura. Eis que se levantou um certo doutor da lei, Lucas 10, 25, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A resposta é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o reino de Deus, né? Amará a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força e assim por diante. Mas os 2 são um. Por isso que diz que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Em outro trecho lá na frente a gente vai ver isso. E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui a palavra final, estamos exatamente em Lucas capítulo 10, 27, sendo 2 mais 7 o número 9, não declarará falso testemunho. Então o homem ao longo de séculos e milênios, em vez de buscar a vida eterna, está se comportando com a parábola do rico e Lázaro. Interessante que a palavra rico e Lázaro não cita o nome do rico, e sim só o nome de Lázaro, porque o rico perde o seu nome, perde a sua vida, perde tudo, porque não busca esses 2 mandamentos, né? Os 2 estão citados em Lucas 10, 26, 10, 27 e o requisito no 10, 26. Então, quem não busca a vida eterna não encontra sua própria cruz. Por quê? Porque está escrito que a cruz, levar a cruz, significaria nada mais do que conquistar a vida eterna. Lemos isso em Mateus 16, 24, né? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. 16, 24. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, né, nesse mundo, perdê-la, porque a vida nesse mundo, como está escrito em outro lugar, como percebemos em Mateus 6, 25 e 6, 24. Já falei desse versículo, estou falando de novo, só que agora dando outra nuance dele. Já falei desse versículo em outro áudio-vídeo. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque odiar um e amar o outro, dedicar-se um e desprezar ao outro. Não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, a vida do rico é o dinheiro, as suas propriedades, os seus bens e etc. E ele fala, nessa vida terrena, ele foi muito próspero, feliz e etc. Né? Só que precisa ver se ele amou o próximo e amou a Deus sobre todas as coisas. Mas também está escrito no próximo versículo de Mateus 6, 25, por isso vos digo, não andei cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Então, percebemos que a vida dessas pessoas é usar roupa bonita, a busca de bens,
só a vida material, comer, né, do melhor, beber do melhor, propriedades, casas e assim por diante. Então, essas pessoas, infelizmente, é só estudar todos os capítulos 25 com calma, né? E lermos no início o versículo 1, 25, como testemunho temos o número 25, a geração 25, tudo que dá 25, inclusive Pitágoras, que fez o teorema de Pitágoras, também a soma primeira, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é 25, porque todos esses santos e sábios rachavam de conhecer as escrituras sagradas, né? Eram os grandes sábios que passavam conhecimento de forma velada, e está na ciência, na matemática, na física, na química, como eu também já falei em outros áudios vídeos, e como os grandes iniciados passaram nas escolas iniciáticas, né? Então, no capítulo 25 está escrito: e não conheceu, até que deu à luz a seu filho primogênito, e pôs por nome Jesus. Então, Jesus vem salvar todos, mas primeiro os ricos que já estavam completamente condenados pelo mau uso do poder e do dinheiro, como vamos ver isso no testemunho de Cafarnaum e em outros lugares também de toda a Escritura. Mas ele vem chamar primeiro os pobres, né? Porque os pobres, quer dizer, os pobres são aqueles que têm enorme dificuldade de colocar esses dois mandamentos em prática, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e também amar a teu próximo como a ti mesmo. Eles têm essa enorme dificuldade e se sentem miseráveis num mundo sem amor, sem retidão, sem paz do que vivemos, etc. E Jesus aconselha eles, né? Dizendo que eu venci o mundo, mesmo nesse mundo sem amor, de ódio, de raiva, de rancor, em que vocês vão ser perseguidos, eu consegui vencer. Então, se vocês, né, seguirem a mim e seguirem a sua cruz, vocês também vão conseguir vencer e receber como prêmio a coroa da vida, a vida eterna. Então está escrito, né? Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Quer dizer, então na realidade os pobres de espírito aceitavam esses dois mandamentos, enquanto que o rico falou: não, mas quanto eu vou ganhar dinheiro, que eu vou ganhar disso e assim por diante. Mas a própria Escritura, depois de falar de misericórdia de forma claríssima, vai buscar Mateus, que era o cobrador de impostos, e o nome do primeiro livro. E nada disso é por acaso, né? Porque representa na realidade a ordem dos livros, a ordem também de necessidade, né? E Mateus vai ser o primeiro nesse sentido, né? Do primeiro livro, que são os cobradores de impostos. Então vemos isso, né? No capítulo 9.9, que lembra até a idade de Abraão, que era 99 anos, né? E a palavra de Deus, como vamos ver no Salmo 99, dura dos séculos pelos séculos, né? Vai ser Mateus que vai ser chamado. Então lemos isso, né? Que depois que ele sara um paralítico, vem a história de Mateus. Então Mateus capítulo 9:9 está escrito: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado nas recebedoria um homem chamado Mateus, e disse: segue-me. E ele, levantando, o seguiu, né? Quer dizer, levantando daquela condição miserável que uma pessoa que só vive de bens materiais se encontra, né? De uma pessoa que não ama alguém se encontra. Tudo isso que eu estou falando, né? Para quem não conhece, vai fazendo que a pessoa consiga entender que toda a Escritura, como eu sempre falo desde o início, é só o tempo todo codificada,
mais simples para aquele que cumpre aquilo que está escrito. Então, em Marcos capítulo 11, 25, de novo 25, está escrito: e quando estiver orando, perdoares se tem alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então está escrito claramente que o rico, que sempre cobra a dívida dos outros até matar a pessoa ou tirar tudo que ela tem, para ele que está escrito: perdoai as vossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que têm ofendido. Então é óbvio que isso já está no Pai Nosso, já é uma oração, e que as pessoas não dão um mínimo valor. Então elas falam uma coisa, mas não cumprem aquilo que falam. Então elas são hipócritas, como está escrito no livro de Mateus, né? No capítulo 6 de Mateus está escrito: guardai-vos de fazer a esmola diante dos homens para ser visto por eles. Aliás, não terei galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, derem esmola, não façai trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, que anunciam seus pecados no fundo, porque a trombeta relembra o julgamento de Deus, mas não fazem nada com esses pecados. Na hora de perdoar, na hora de amar o próximo como a ti mesmo, voltam para trás. Então, todos os homens em Escorpião, esses pecados começam a ser revelados. Com a luz de Deus, todos os pecados da humanidade são levantados. Então o homem começa a perceber que precisa de um caminho espiritual, que é um caminho difícil, né? Muito difícil. Por quê? Porque está escrito que o mundo é inimigo de Deus. Então vemos que o homem não cumpre nada com o que ele fala e não cumpre. Então por que confiar no homem? E sabemos também que o reino de Jesus, e ele deixa claro, o reino de Cristo, não é esse mundo. Sabemos disso em outro versículo. Todos esses versículos afirmam sempre as mesmas coisas. Jesus, como um profeta, né, sabendo que a humanidade não ia cumprir nada daquilo que ele tinha proposto, que era amar ao teu próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas, e dizendo que quem caísse nessa pedra ia voltar para o pó, e é o que acontece com a humanidade em todas as épocas, em todos os ciclos, assim está escrito, né? E a multidão que ia adiante e a que seguia, quer dizer, que pegava a sua cruz, clamava dizendo: Hoshianá, né, em hebraico esse termo, mas é Hoshianá em hebraico, né, que vem a nossa salvação, ao filho de Davi, bendito quem vem em nome do Senhor. Vamos usar o termo também agora para as pessoas reconhecerem que em todas as línguas dá na mesma coisa. Hosana nas alturas. Então, o reino do céu são as alturas, e Deus é chamado de o Altíssimo, e Jesus é chamado de Filho do Altíssimo, porque o reino dele é do céu, que é a vida eterna. Jesus só vai atrás quem busca a vida eterna, e quem diz que busca só os bens materiais e não usa o nome de Jesus, está blasfemando contra o Espírito Santo. Então, na realidade, as pessoas usam o nome de Deus em vão e caem, porque usar o nome de Deus em vão é não cumprir o primeiro mandamento, que é amarás seu Deus sobre todas as coisas, e assim por diante. Então, nós podemos ver claramente que o signo de Escorpião para o ser humano é muito duro, muito difícil. Por quê? Porque existe um abismo do que ele faz do que uma escritura propõe, né? É um abismo, é descomunal de grande, e porque
ele cego pelas riquezas, surdo para não ouvir a verdade, né? Continua agindo de forma totalmente translocada, como lemos no capítulo 21 de Lucas. Então, a vida dele fica baseada nesse versículo por séculos e milênios, e tentando disfarçar que não é isso, mas no final dos tempos sempre isso acontece, até porque já estamos no século 21. Então, no 26 diz: homem desmaiando de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então, quando o homem não busca as coisas do céu e vai se afundando cada vez mais, a expectativa de vida dele é terror, terremoto, assalto, sofrimento, aumento de impostos, tudo que acontece a cada 2000 anos, e vocês estão vivendo tudo de novo e não estão aguentando o sofrimento e vão ter que voltar a ser batizados pela água, pelo Espírito Santo, né? Porque no fogo a humanidade já está caindo, né? E o fogo aqui também tem um símbolo de destruição, né, da vida da pessoa, tragédia, sofrimento e etc. E também o fogo do Espírito Santo, que estava na língua dos apóstolos, né? Em todas as escrituras, o Alcorão, Maomé é chamado labareda de fogo, né? Moisés também foi se encontrar na sarça de fogo, né? O anjo de Deus que mandou ele salvar o povo. A historinha se repete, só muda os personagens, mas a historinha é sempre a mesma, né? Então, quando a gente fala de escorpião, dessa forma que a gente está falando, né? Não buscando interesses pessoais, etc., é melhor a gente começar a pedir perdão e se arrepender pelos nossos pecados, pois a nossa história não tem tantas glórias quanto a humanidade acha que tem, né? Quanto tenta convencer os outros que está indo tudo bem, que está tudo uma maravilha, porque eu tenho carro, porque eu casei, porque eu tenho filho e etc. E na primeira tragédia, na primeira dor, já se percebe o fracasso que essa pessoa estava vivendo, a ilusão que ela estava vivendo, a mentira que ela estava vivendo, achando que ela ia se dar bem sem amar o próximo, sem buscar, né, o Espírito dentro dela, né, o Espírito Santo, a santidade que está dentro dela. Então a gente sabe que a Escritura Sagrada, quer dizer, busca a santidade o tempo todo, né? Busca a vida, a busca da vida eterna o tempo todo, também chamado de árvore da vida. E essa árvore da vida, como eu expliquei já várias vezes, o prazer é lá no céu, é nas alturas, é nas virtudes, é quando a gente faz bondade e etc. Então, Escorpião, ele introduz essa questão das coisas escondidas sendo colocadas para fora, e é como uma raiz que fica debaixo da terra. A raiz, né, a semente, ela é plantada e não sendo vista, ela fica debaixo da terra. Então, só as almas que conhecem esse debaixo da terra, o plano inferior, a gente também chama de inferno. Então, todos nossos antepassados, de certa forma, passaram pelo inferno, passaram pelo sofrimento, passaram pelo plano inferior. Veja os judeus, né, mostrando que eles eram escravizados no Egito, numa vida miserável, né, mas que eles, como conheciam as escrituras sagradas, eles sabiam que tinham que passar por isso para depois subir às alturas, e dessa forma faziam a expiação dos seus pecados, né? Por quê? Porque no começo eles não sabiam que a coisa mais importante era amar ao teu próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, tudo isso tem a ver com o signo de Escorpião. E se pegarmos o capítulo 8, só para encerrar esse assunto, e fazemos uma comparação com a humanidade do dia de hoje, que não mudou absolutamente nada e nunca vai mudar nada,
porque a palavra de Deus é palavra eterna, permanece para sempre. A gente vai ler dizendo: descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Descendo é o símbolo de escorpião, se aprofundando, né? E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, quiseres, pode me tornar limpo? Sim, você está sujo, né? Pela tua língua, né? Você só buscava os bens materiais, tudo que você falava era seu interesse próprio, etc., né? Então você está sujo espiritualmente. Teu espírito se sujou. Jesus, estendendo a mão, tocou: quero. Se você quiser ficar limpo, eu posso. Agora, se você não quiser ficar limpo, você vai continuar na sujeira. E logo ficou purificado da lepra. Isso acontece com toda pessoa que estuda a Escritura Sagrada. A língua dele para de acusar os outros, ele começa a usar da misericórdia. Mateus capítulo 8, 3. Depois aparece Jesus em Cafarnaum, juntam-se a um centurião, onde aparece alguém que está no inferno, paralítico e violentamente atormentado. Mateus 8, 6. E a fé é o que cura ele, e esse é o conceito mais importante que tem nesse versículo, que é a obediência. Então está escrito, você tem que começar a ler a Escritura, né? Porque não adianta ficar lendo e as pessoas não leem. Isso é escorpião, né? Não adianta pedir para fazer uma coisa e não se faz, como está escrito nesse versículo. E Jesus lhe disse: eu irei e darei saúde. 8:6, 7. E o centurião respondendo: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem de autoridade e tenho soldados. Em minhas ordens digo: este vai, e ele vai, e outro vem, e meu criado faz, isso ele faz. É assim que temos que obedecer à Escritura Sagrada e à voz de Deus. Então não adianta as pessoas falarem: olha, a Bíblia foi dada para mim, né? Eu recebi a Bíblia primeiro, eu sou judeu. Não adianta nada, porque se você fala que vai e não vai adiantar. Você no teu emprego é a mesma coisa. Você é o primeiro a ser contratado, mas você não faz aquilo que é pedido, não te adiantou de nada, e você está sendo falso, enganando-se a si mesmo. Isso é o símbolo do capítulo 8, nesse exato momento, né? Por isso que ele cita Israel. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. Disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Porque não adianta falar e não fazer. Isso é hipocrisia. Então vamos lá ler no capítulo 24, 7 de Êxodo. Então Moisés, né, tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. Tomou o livro do concerto e o leu aos pés do ouvido do povo, e lhe disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Não adianta nada falar, né, que ouvir e não fazer. É o que todos nós fazemos, né? Ouvimos a palavra de Deus e não colocamos em prática, e depois não sabemos porque estamos sofrendo as consequências. Então, quando Jesus chama eles para a vinha, ele dá o exemplo desse versículo, os seus discípulos, né? Todos que querem seguir a Jesus. Tem um povo lá que diz que a Torá foi entregue para eles. Foi mesmo. Está em hebraico, está na língua hebraica, está na língua aramaica. Não adianta absolutamente nada. Por quê? Porque só vale se você fizer a vontade de Deus. Então, quem vai para o céu é quem faz a vontade de Deus. Não é quem recebe primeiro. Então, vamos ver isso em vários lugares, mas só para encerrar esse assunto, que era um pouco polêmico. Vou seguir aquele que é o eleito. Não. Eleito é o que faz a vontade de Deus. Não importa povo, raça, credo, cor. Quem fizer a vontade de Deus primeiro é aquele que vai para o céu, que vai para o reino
do céu, para o reino de Cristo, para o reino de Deus. Vamos olhar isso em Mateus 23:3, está escrito: observai e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedai em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Vários lugares isso está escrito, vamos achar mais alguns. Lemos isso em Mateus 21:28, em mais algum lugar também, sempre com o mesmo conceito. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondeu e disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, se foi. Esse é o símbolo de qualquer um que se arrepende. Qualquer pessoa que começa a estudar a Escritura e seguir e colocar em prática os seus ensinamentos é o exemplo desse filho. E disse ao segundo filho, falou-se igual de modo, e respondendo ele, disse: eu vou, Senhor, e não foi. Né? Então não adianta dizer que vai e não vai. E por isso vem a palavra salvou. Salvou porque foi. Né? Alguém só pode salvar por iniciativa própria, indo fazer o bem para o próximo e indo cumprir, amará o teu próximo como a ti mesmo, e era amará a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, e meditar sobre esses 2 preceitos profundamente. E então, dando o último exemplo, eu falei que ia dar alguns exemplos, né? Vamos para mais um disso, mas acho que esses 2 já bastam, mas o voo que eu falei, ele é importante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha, e as águas transbordaram, precipitaram-se torrentes contra aquela casa, mas ela não caiu porque ela estava na rocha. Esse é um outro exemplo que a gente vai encontrar. Por que eu estou repetindo esses exemplos? Porque se você não fizer nada, se eu não vou trabalhar na vinha, eu não tenho como ser salvo. Salvo, né, algo passivo. Passivo. Você tem que fazer algo. Você tem que sair para conseguir a salvação. Por isso é escrito de Abraão: sai da tua casa, né? Então, assim, esses exemplos todos que eu acabei dando, eu nem completei o versículo da forma correta, eu peço desculpa. Vou até olhar de novo que estava no versículo, que eu estava aqui no computador e puxei ele e perdi ele, né? Mas o que vai acontecer com a gente? Está aqui, esse versículo é de Mateus 21:33, né? Que também fala a mesma coisa, em outros lugares sempre o mesmo conceito, né? Eu achei em Mateus 21:33 e achei também em, deixa eu ver outro lugar que tem a mesma coisa, porque a Bíblia é riquíssima. Marcos 12:1 também tem a mesma coisa. Vamos achar outro versículo, aquele que eu estava falando. Também vai falar, é Lucas 6:48. Semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, as águas transbordaram, precipitaram-se, e as torrentes contra aquela casa não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Talvez por isso a maçonaria usa o termo construtor, tirando desse versículo. Então, nós, se não fizermos a vontade de Deus, vamos cair cada vez mais de nível, descer o nosso nível espiritual e etc., até cairmos no inferno, símbolo de escorpião. Eu vou continuar outros assuntos, mas cada vez mais vocês vão vendo o quanto a Escritura Sagrada ela é maravilhosa. Ao mesmo tempo, a partir de escorpião não podemos dizer outra coisa senão absolutamente severa e realista, né? Por quê? Porque nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio. Então, no livre tem a palavra vou.
né? Será que eu quero ir? Será que eu vou ver uma escritura sagrada? Será que eu vou ver o que está escrito nela? Será que depois de ver eu vou fazer conforme o que está escrito? Esse é o nosso livre arbítrio, né? Então, hoje as pessoas reclamam, eu estou com dor, eu estou com sofrimento, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo fustigado, minha família não gosta de mim. Mas será que ela leu a orientação que já existia nas escrituras? Será que ela já buscou o que estava escrito? Foi humilde e buscou um servo de Deus? Que o servo vem daquilo, aquele que eu vou servir a Deus. E não é que eu quero mandar, ser rico, ter os bens materiais, entrar na igreja para ganhar mais dinheiro e ser milionário. Não. A escritura é claríssima, né? Você vai ser rico no reino do céu, nas virtudes, na bondade, no amor, na compaixão, na luz, frutos para o Espírito Santo. Muito obrigado.